Graça e paz em nome de Jesus. Na sequência dos nossos estudos na série Evangelhos, veremos que o período de maior popularidade de Jesus estava aos poucos sendo substituído por um período onde viria a sofrer forte oposição da parte dos adversários, principalmente dos membros do Sinédrio judaico. Depois que os fariseus contenderam com Jesus na questão do sábado, ele se afastou de onde estava e se retirou para outro lugar. Veja o texto de Mateus 12, 15 ao 21, que diz: muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. Jesus não queria ser conhecido como homem poderoso em obras, que curava doentes, libertava oprimidos do diabo e fazia outros tantos milagres. Jesus veio ao mundo como o Filho do Homem, como Senhor e Salvador, como Cristo de Deus. Daí a advertência para que não contassem aos outros as suas obras. Este texto revela também que o Senhor se deixava guiar pelo Espírito Santo para cumprir a palavra do Senhor. Observe que Mateus escreve: para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Estes versículos explicam o porquê Jesus fugia das contendas com os adversários. Como eles não queriam ouvir nem receber suas palavras, apenas encontrar motivos para contradizê-los. Para Jesus essa era uma perda de tempo. Não valia a pena bater boca com eles. Muitos há que estavam famintos e sedentos pela justiça de Deus. Estes, sim, iriam receber a palavra. A estes, Jesus estava pronto para alimentá-los. Agora vamos para Marcos 3, do 20 ao 30. Vemos que a agenda de atividades de Jesus era muito intensa. E ele não tinha tempo nem para comer. E quando os parentes ouviram isto, saíram para o prender, isto é, para forçá-lo a se alimentar e descansar, pois diziam que ele estava fora de si. Já os escribas, tendo descido de Jerusalém, passaram a insultá-lo, dizendo: está possesso de Beelzebu. É pelo maioral dos demônios que ele expele demônios. Então Jesus, convocando a multidão, lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo. Só então saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens. Os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possuído de um espírito imundo. Jesus expulsar demônio pelo poder de Satanás? Impossível. Era como se chamasse, ou como se dissesse que Jesus estava
Jesus não estava possuído por demônio. Dizer isto era cometer o pecado imperdoável. E no caso daqueles fariseus, era mais do que dizer. Eles criam nisto. Se Jesus não é filho de Deus, o Salvador do mundo, como pode alguém ser salvo? Satanás não salva ninguém. Ele leva à perdição. Para entrar na casa, é preciso prender o valente, e então saqueará os seus bens. Jesus prendeu o valente, Satanás, e arrancou das suas mãos as vítimas do pecado que ele as prendia. Com seu sangue, as libertou do jugo eterno. Por isso, ele é Salvador dos homens. Mateus 12, 22 a 37, mais os versos 43 a 45, e também Lucas 11, 14 a 26, narram esta passagem e dizem que o ensino sobre o pecado imperdoável aconteceu antes de Jesus ir para casa. Se deu quando expulsou um demônio que deixou a sua vítima cego e nu, mudo. Jesus curou o homem e o libertou da sua prisão satânica. E toda a multidão ficou admirada, relatam os evangelistas. Eles então falam da estratégia de Satanás quando um demônio sai de dentro de um homem. Ele anda por lugares áridos procurando repouso e não tendo achado, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Jesus então chama a atenção dos fariseus, dizendo: raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Eles se achavam boas pessoas, mas as palavras que diziam eram completamente más. Algo terrível, deprimente e assustador. A casa do homem que foi libertado não pode ficar vazia. Ela precisa ser preenchida, e preenchida por Jesus, o Salvador. Senão o último estado de tal homem se tornará pior do que o primeiro. Só uma vida salva é uma vida que deixa de ser habitação de Satanás para ser habitação do Espírito Santo de Deus. Os escribas e fariseus pediam então um sinal para Jesus, para poder acreditar nele. O mestre rejeitou, dizendo que eles eram uma geração má e corrompida, e nenhum sinal seria dado senão o de Jonas, porque assim como ele ficou no ventre do grande peixe, assim importava que o Filho do Homem ficasse 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas creram na pregação de Jonas. A rainha do sul viu as maravilhas do Senhor. Eles se levantarão no dia do juízo contra os incrédulos e os condenarão. Mateus 12, 38 a 42, Lucas 11, 29 a 32. As pessoas estavam encantadas com os ensinos de Jesus. Tanto que uma mulher, ouvindo estas coisas, exclamou: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11, 27 e 28. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém comunicou isto a Jesus. Ele, porém, respondeu: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Mateus 12, 46 a 50, Marcos 3, 31 a 35, Lucas 8, 19 a 21.
Que Deus te abençoe.